Quem conhece o texto de Filipenses capítulo 4? Se não conhece, abre a Bíblia, faz que nem eu, porque eu não sei de cor, então eu abro. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu ia ler do 5, mas vamos começar do 4. Filipenses 4, 4. Acharam? Está escrito assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. A gente não teve essa palestra ontem do contentamento, né? Mas, versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. E agora aquela parte que todo mundo sabe. Não andeis, viu como todo mundo sabe? Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, todas as vossas solicitações sejam declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, algumas versões está excede, outras, ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensai nessas coisas. O que nós vamos fazer hoje é entender esse texto, mas na prática. Porque desde ontem nós estamos trabalhando e queremos que não seja simplesmente mais uma informação, mas que seja aplicado de tal forma que você fala, isso acontece comigo. Então, se você perder em algum momento o que nós estamos falando, o resumo está aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8, você vai encontrar. Por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que vai aparecer agora um slide para vocês. Porque nós vamos falar sobre a dinâmica das emoções. Quando você vai estudar qualquer coisa, como que funciona o motor de um carro? Então ele tem uma forma, uma forma de ser realizado. Queima o combustível, combustão, o pistão, sobe. Eu acho que é isso, tá? Porque eu não entendo nada. Se você tem uma doença, você tem uma dinâmica, porque o vírus ele se alimenta disso, que vai produzindo aquilo. Pronto. E as emoções? Será que emoções é simplesmente um produto pronto e que isso trabalha na minha vida e acabou? Ou será que eu posso produzir emoções? Eu posso controlar emoções? E olha só, eu posso evitar emoções? Será? Essa vai ser a nossa proposta. Mostrar que podemos sim controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são tão significativas para o louvor do Senhor, quanto a obediência. Quem esteve aqui ontem, então vai lembrar agora, que não basta só obedecer, mas tem que obedecer amando, sendo satisfeito em obedecer o Senhor. Não é só fazer pelo fazer, não é só fazer o certo pelo certo, mas fazer pelo que é o certo pelo sábio, o certo por amar o Senhor. Então, quando nós entendemos como funciona as emoções, ou as dinâmicas, ou a dinâmica das emoções, fica mais fácil. Fica mais fácil você ter esse controle. Fica mais fácil você direcionar as suas emoções para o Senhor, para o louvor do Senhor. Agora lembre-se, nós vivemos numa sociedade que os nervos estão... Você pergunta para a pessoa, bom dia, como você está? Bom dia para quem? Né? Ô irmão, como você foi? Você não sabe não? Você não está vindo na igreja? Calma irmão, só perguntei como você foi, cara. Nós vivemos dias em que a sociedade é impaciente. Antes, eu cheguei um pouco mais cedo para o culto e eu fui na farmácia aqui comprar
uma balinha, né? Eu e minha esposa. Eu esqueci de apresentar minha esposa, perdoe. Então. Fernanda, todo mundo já conhece de ouvir falar de ontem, né? Ela está ali. Fernanda, fica em pé, tal. Eu sei que você gosta disso. A minha esposa. A Gigi não veio, porque a Gigi é pianista e nós temos 2 pianistas, 3. Eu sei que uma estava fazendo uma coisa, outra, e era a escala da Gigi, ela não pôde vir, tá? Gigi e a Giovana. Eu estou confundindo a turma de ontem, já achando que todo mundo estava, né? Então, a Gigi é minha filha, 17 anos, depois que ela não está. Então, voltando aqui, eu estava aqui, a gente chegou um pouco mais cedo, e tem a farmácia do lado aqui, não tem? Falei, vamos comprar uma balinha? Aí eu fiquei aqui. A Fernanda entrou, tem um vidro, pode ver ali. Tinha até os irmãos que estavam na porta ali já, né? E o caixa. E alguém comprando alguma coisa? Tinha umas 5 pessoas na fila. Falei, é Banco do Brasil isso, não é possível. É Bradesco, não é possível. Eu falo porque eu sou correntista desses todos, então não tem problema, né? Demorando. Daí eu falei, peraí, daqui a pouco eu vou falar de impaciência. Eu já estava impaciente. Porque a impaciência, ela é algo que parece que ela nos suga, né? Ela já faz morada. Ou não? Pastor, fecha os olhos, os 2 pastores fecham os olhos. Quem é impaciente? Levanta a mão, para eles não verem. Ah, tá, só. Tem uns, pronto, pode abrir os olhos, pastor. Ninguém levantou a mão, tá? Então, olha só. Vivemos numa sociedade impaciente. Vivemos numa sociedade irada. Quem trabalha no trânsito, né? Estava falando com outro irmão. Quem trabalha no trânsito? É difícil hoje o trânsito, não é? Deixa você irado? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Vivemos numa sociedade medrosa. Tem medo de tudo. Ah, mas isso é bom. Não, calma. Vivemos numa sociedade eufórica. Quase que maníaca, né? Então, temos expressões emocionais vistas no dia a dia, em todo momento. Não importa se você está no trânsito, se você vai no consultório, se você está no colégio, se você está na faculdade, se você está em casa. A parte ocidental do nosso planeta, ou seja, nós, do lado emocional, olhamos para as emoções como algo que você não precisa se preocupar muito. Veja, isso é cultural. Porque, eu sou impaciente. Eu acabei de falar, falei meus pecados aqui. Eu posso ser irado, E isso, para nós, não é visto como uma coisa tão errada. É só errada. Para nós crentes. Porque para o mundo, nem é errado. É natural. Você vê o meu dia como que é difícil o meu dia. Você acha que não dá para ficar, então, impaciente, irado, de mau humor? Vivemos, então, numa sociedade em que as emoções, e eu vou chamar agora de emoções pecaminosas, elas não têm o mesmo peso das atitudes ou ações pecaminosas. Eu ficar bravo com o irmão, parece que não tem tanto peso como se eu pegasse e desse um beliscão no irmão. Mas será que não tem o mesmo peso? A maioria das pessoas se preocupa com as ações ou com as reações, não levando muito em consideração as emoções. Só que nós vamos perceber que a nossa composição, ela trabalha de tal forma que as nossas emoções parece que direcionam o nosso viver, a nossa vida. Então, vivemos em uma sociedade totalmente emotiva. E não é errado você ter emoções. Eu vou provar isso para vocês através de textos bíblicos. Nós fomos criados para termos emoções. O problema é quando as emoções ocupam um espaço, um local que não lhe é devido. Então vamos buscar entender como que funciona as emoções.
como que funciona esse lado de eu ficar ansioso, irado, impaciente e assim por diante. Então vamos começar da seguinte forma, entendendo a emoção. O que é a emoção? Já parou para pensar? O que é emoção? Estar alegre, tá. Estar alegre é emoção. E triste também é emoção. Então são duas emoções? Como que funciona? O que é? Como nós definimos o que é emoção? Antes, precisamos entender, deixar bem claro, que a emoção, ela faz parte de um agir na composição do homem. Nós fomos criados para ter emoção, ou seja, você desejar, você buscar, você pensar, tudo isso está ligado na complexibilidade das nossas emoções. Que eu vou tentar mostrar para vocês também, tá? Sendo assim, para definirmos com um pouco melhor ou com mais profundidade o que acontece, o que são as emoções, o que acontece no nosso interior, precisamos entender quem nós somos. E eu não vou fazer aquela pergunta, o pessoal do curso de ontem, quem nós somos, o que é a vida. Por quê? Porque eles iam demorar para responder, não é, pessoal do curso? Tá vendo? Agora a gente fez o curso, nós somos mais crentes que eles. Não? Não foi isso que a gente aprendeu, não? Foi o contrário, né? Então, vamos entender? A primeira parte é o quê? Aí, o homem foi criado à imagem... Não, pastor, isso aí eu já aprendi na escola bíblica 200 anos atrás. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Está escrito assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, o homem, ele é uma criatura, lembra do quadro de ontem? Ele é uma criatura, só que ele é diferente de toda a criação. Por que ele é diferente? Porque nós fomos criados, imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados seguindo um padrão do Senhor, diferente dos animais. O homem foi criado, então, para cumprir uma função, e essa função era representar o Senhor. Agora, como que eu posso representar o Senhor? O Senhor é um ser pessoal. O Senhor é um ser inteligente. O Senhor é um ser, então, que se relaciona. Então, o homem foi criado para dominar a terra, como diz o texto, e aí, principalmente no versículo 28, eu vou deixar mais claro. Ele tinha que ser um ser pessoal, inteligente, que se relaciona. Sim ou não? Os animais são inteligentes? Tem um tipo de inteligência. Mas ele consegue, como homem, discernir. Eu vi uma palestra de um professor, e o filho dele quis provar para o pai, que era o professor, que o cachorrinho dele era inteligente como ser humano. Eu vou provar para você, pai, como o nosso cachorro é inteligente. E fez uns negócios e o cachorrinho, né? Daí o pai falou, eu vou te provar que ele não é inteligente como nós. Ele não sabe exatamente o que é certo e errado. Ah, é? É. Daí ele chamou o cachorrinho. Aí o cachorrinho vem e fica com o rabinho assim, né? Daí ele falou assim pro cachorrinho. Se eu entendi direito, ele falou assim, o nome do cachorro, hoje nós vamos cozinhar você no churrasco. E o cachorrinho com o rabinho. Vou comer você todinho. Daí o filho ficou assim, tá vendo? Ele não é inteligente. Porque ele está gostando do que eu estou falando para ele. Ele está se alegrando com o que eu estou falando com ele. Vamos pegar agora e fazer no churrasco dele. E o cachorrinho. Qual é a diferença? Ele não tem a mesma capacidade que nós para discernir certo e errado.
A menos que ele fosse um cachorro. Então, né, ama tanto o dono, fala, tudo bem, você quer que eu seja um churrasco, eu seria um churrasco. Mas eu acho que não é o caso. Então, a função, quando o homem é criado à imagem de Deus, a função é representar o Senhor, e para isso o homem tem que ser capaz de representar o Senhor. O cachorrinho, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue representar o Senhor. Mas eu e você, sendo criados à imagem do Senhor, temos condições de representar o Senhor. Por quê? Porque podemos obedecer o padrão do Senhor. E obedecer, ao pessoal do curso novamente, obedecer não simplesmente de faço o que eu estou dizendo, mas amar. Ter o discernimento e entender, isso é a melhor coisa que existe para mim, então eu quero isso, eu já não obedeço simplesmente pela obrigação, mas eu obedeço como louvor, como adoração, como amor ao Senhor. Só o ser humano pode fazer isso. Então eu estou querendo provar para vocês que o homem ele foi capaz de entender e responder ao Senhor, às ordens do Senhor, ao entendimento do Senhor, para poder se relacionar com o Senhor, de forma que o ame. Para isso ele precisa das emoções. Podemos notar que o homem, então, ele foi criado por Deus para cumprir essa função. Servir aos propósitos do Senhor. Quem estava aqui ontem, nós fizemos aquela fórmula lá, lembra lá? F de X em função, os professores de matemática. Então, sendo assim, meus queridos, devemos buscar saber qual é o padrão do Senhor, para que, olhando para esse padrão, eu entenda quem eu sou. Por quê? Porque eu fui criado imagem, semelhança do Senhor. Eu não sou como aquele cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja. Tudo bem? Então vamos continuar entendendo a emoção. A gente ainda não entendeu. Está testando a minha emoção. Aí, pronto. O homem é um ser psicossomático. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu... Por quê? Pois dele depende toda a vida, ou em algumas versões, é a fonte da vida. Aqui ele está dizendo que o nosso coração, o nosso interior, é como se fosse um centro de controle. Todas as escolhas humanas, todas, lembre-se, imagem e semelhança, agora todo ser humano, a sua escolha, ela tem origem no coração, no centro de controle. O estado do coração da pessoa, então ela vai controlar as suas emoções. Você já se alegrou com aquilo que você não deveria se alegrar? Não? Pensa você na fila do banco. 1 hora. Não tem mais, né? Banco hoje é tudo, né? Mas tempo antigo, tempo do pastor Paulo. Ele ia lá no banco, né? Ele ia lá no banco, 1 hora, esperando. Daí faltando 2 pessoas, um caixa. Aí entra alguém na frente dele. Um camarada, 2 metros de altura. Uma jaqueta de couro. Umas correntes, uns cadeados pendurados, uma bota cheia daqueles negócios assim, escrito assim: o inferno é meu lar. Se fosse comigo, ele entrou, e ele fala assim: algum problema? Eu falo: não, que é isso, cara, fica aí, guardei para você mesmo. Mas de repente chegam os seguranças. Daí os seguranças do banco, né? Então já dá uns tapas na orelha dele. Como que vai ficar o meu coração? É certo? É ou não? Vocês estão meio confusos, né? Não é, né? Alguém sendo apanhando, agredido ali, o segurança. Mas, como ele tinha pegado meu lugar, aí é certo. Olha só,
Efésios capítulo 4, versículo 18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em quem estão, devido ao endurecimento do seu coração. Ou seja, existe um tipo de pessoa que o seu coração, ele não enxerga, o seu coração está obscurecido, ignorante, endurecido para as coisas do Senhor. Mas não quer dizer que ele não vai funcionar. Ele vai continuar funcionando, controlando, porque diariamente tomamos decisões. Todo dia você faz escolha. Você escolheu hoje vir ou não para o culto. Que roupa colocou ou não. Como que você veio. Segundo o seu próprio coração, né? Cada pessoa, então, ela tem um sistema de valor, no qual as suas escolhas revelam o que é importante para você. Hoje teve jogo do... imagine que tivesse jogo do Coringão hoje, no horário do culto. Aí alguns irmãos viriam, ou faltariam? Aqui não, mas na nossa igreja lá, faltaria. Por quê? O que é mais importante? Timão ou vir no culto? Vir no culto, né? Vocês estão aqui, mas aquele que está assistindo o jogo vai falar o quê? Entendeu? Por quê? É simplesmente irracional? Não. Tem a emoção. Pastor, foi contra o Palmeiras hoje o jogo, não foi? Você pensa o Coringão jogando contra o Palmeiras, aqueles periquitos lá, não é periquito, é outro nome lá, aqueles verdes lá, e nossa, e no culto? No culto vou ter que escutar aquele pastor de novo. Entendeu? Emoção, expectativas, desejos. E aí podemos especificar 3 áreas que o homem, ou que trabalham juntas. Pensamentos. O sistema de valor de uma pessoa que vai ditar as suas emoções, ela passa pelos seus pensamentos, interpretações e avaliações que as pessoas fazem da situação. Vale a pena, não vale a pena, foi legal, eu merecia, eu não merecia? Comportamentos, ações, reações. Sentimentos, são respostas físicas internas, né, que te pode produzir várias questões. Assim podemos entender que as emoções, como uma reação psicossomática, já que elas formam uma dinâmica, né, na somatória dessas áreas que a gente estava dizendo aqui. Pensamento, comportamento e sentimento. Fica notório que as emoções têm 2 componentes. A experiência interna, sentimento, desejo, e a experiência externa, atitudes e reações. Por quê? A forma que eu reajo, o que eu falo, o que eu faço, também mexe com as minhas emoções, tá bom. Logo, a experiência interna, que é o sentimento, o desejo e tal, é direcionada pelo coração, né? E aí um sistema de valor está sendo criado, que é sentido pelo corpo, ao passo que esse se move. Quer ver, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com medo. Onde começa esse medo? Começa na interpretação. Poxa, isso é perigoso. Ela avalia a situação, isso é perigoso, isso não é perigoso. De repente, ela começa a ficar tensa. Né? Ela começa o aumento do ritmo cardíaco. Ela começa a respiração. E aí, ela tem a ação externa. Ela corre, ela foge, ela faz alguma coisa. Tudo bem até aqui? Então, ó. Eu vou fechar vai ficar mais claro daqui a pouco. As emoções, então, é um conjunto de fatores. Pensa lá deixa eu dar um outro exemplo. O bolo. Um bolo recheado. Ele tem a parte externa, tem o recheio, mas o próprio bolo, a essência do bolo, vai o quê? Vai leite, farinha, ovo. Tá. Então, as emoções são compostas. E por último, só para a gente entender essa parte, depois a gente vai para a prática mesmo num texto bíblico aqui. O homem é um ser social.
Gênesis 2:18 diz: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda, ou uma auxiliadora idônea. Então, o homem não foi criado para viver de forma solitária. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola está escondendo o pecado. O pecado é antissocial. Estar perto do Senhor, você se relaciona, porque você vai amar o próximo. Então, o Senhor criou Eva, inclusive para ajudar o homem em sua responsabilidade de representar Deus. Obviamente, Deus criou o homem com a capacidade de se relacionar. Quem já teve aquele desejo de ir para uma ilha deserta? Com aquela rede de água de coco. Você não aguenta. Pois você vai conversar com o coco lá, vai desenhar, você vai conversar com o coco. Nós precisamos, nos relacionar. Fomos criados para isso. Necessitamos disso. Então, o homem vive em sociedade, por mais que ele não deseje, mas ele vive em sociedade, ele foi criado, esse é o habitat dele. E ele necessita do convívio de outras pessoas. Inclusive o ímpio. Porque o ímpio quer ser adorado, reconhecido, exaltado. Se não tem pessoas, como que ele vai ser reconhecido, exaltado, adorado? Então, logo nós temos uma cultura na qual somos inseridos desde o nosso nascimento, ou seja, ideias, comportamentos, atitudes, valores, padrões, tradições que são compartilhadas em sociedade, em grupo, que passam de geração em geração, e isso vai nos ensinando, ou vai moldando as nossas emoções. As nossas emoções são resultados do nosso sistema de valor. Se eu avalio se é importante, se está dentro do padrão esperado, expectativas. Então, só para os irmãos atentarem, a mídia, ela é campeã em fazer o quê? Moldar emoções. Porque quando ela molda as suas emoções, ela controla as suas atitudes. A forma estratégica desse mundo, lembra lá de Efésios capítulo 2, a gente falou até ontem, é controlar as pessoas. O príncipe desse mundo controla. Como? Controlando as suas emoções. Quando eu controlo as emoções, eu controlo a pessoa. O que vocês acham disso? Será que isso é real? Eu vou provar ainda para vocês na prática. Calma, um texto bíblico na prática. Mas você tem que fazer uma pergunta agora. O que me controla se isso é uma verdade? O que tem me controlado? Será que a minha vida eu estou seguindo como aquele encantador de ratos que toca a flauta e eu vou seguindo? Ou será que eu estou decidindo a minha vida? Meus irmãos, eu posso adiantar o seguinte: somente em Cristo Jesus nós temos liberdade para caminhar. Sem Cristo, nós seguimos o controlador desse mundo. Ah, mas isso é óbvio, pastor. Isso aí eu já sei. É verdade, né? Não contém nenhuma. Tiramos um coelho. Mas como isso acontece? É isso que eu quero mostrar para vocês. Como isso acontece? Só mais um ponto que eu queria mostrar para os irmãos. Depois a gente vai para Jeremias. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha o que esse texto está dizendo aqui. Que Eva, antes de cometer o ato de comer a fruta, o que foi trabalhado nela? Os desejos, as emoções. O desejo de Eva foi de ser igual a Deus.
ela acreditou, né, na mentira da serpente, no marketing da serpente, que ela não morreria. Deus falou, se você comer, você... E a morte aqui, esse texto está deixando bem claro para nós, essa morte espiritual, é o quê? Separação. Separação da presença do Senhor. Se você comer, você não terá relacionamento comigo, você vai ficar distante. E ela não acreditou nisso. Ela acreditou que se ela comesse, ela teria capacidade de discernir, de decidir o que é bom ou mal para a sua vida. Eu quero ser independente. Eu sou autônomo. Eu quero agora viver a minha vida sem seguir as instruções do Senhor. Isto fez com que todas as emoções da raça humana servissem agora para satisfazer seus próprios desejos e não mais a instrução de Deus. Para ficar mais claro, tudo que eu faço agora é para que o Carlos se sinta bem, que o Carlos fique feliz, e não simplesmente voltado para o Senhor, agradar o Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 46, está escrito: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Né? E aí Jesus vai ensinar. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos. Senhor Jesus, o Senhor não sabe o meu vizinho. Ele não tinha escrito isso aqui se ele conhecesse o meu vizinho. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam. Qual que é o resto do texto? Quem que sabe? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Porque até os publicanos fazem isso. Isso é o comum, é o normal. Se eu me alegrar simplesmente quando eu me dou bem, se eu me alegrar com aquele que pode me oferecer alguma coisa, se eu estiver satisfeito simplesmente olhando que por Carlos, todo mundo pensa assim. O homem se ama. Note então que a motivação do coração, e aqui Jesus falando do ímpio, está sempre voltada para si. Já o homem resgatado e libertado do poder do pecado, luta para que as suas emoções sejam direcionadas, focadas para Deus e para o próximo. Novamente o quadrinho de ontem, o amor que é para fora. A raiva, o medo, a ira, a ansiedade, a amargura, são frutos de um coração que deseja tudo para si, mas que percebe que o desejo egoísta lhe empurra para a insatisfação, frustração. E aí, como aconteceu com Adão e Eva, né? Então, em vez de alegria, de paz, as nossas emoções são marcadas por descontentamento, por ira, por angústia, por desassossego. Tá, muito bem, pastor, você falou. Isso aqui era só para entender como as emoções, nós somos seres desejantes, seres que as emoções foram criadas pelo Senhor e trabalham em nós. Mas como que funciona isso agora? Então vamos na prática. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, em Jeremias capítulo 3. Outro texto conhecidíssimo. Volta um para mim, irmão. Deixa eu ver aí, voltei. Jeremias capítulo 3. Lamentações, desculpa. Está aqui na mente, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18 a 23. Lamentações.
capítulo 3, versículo 18. Todo mundo achou? Então, se todo mundo achou, vamos lá. Por isso digo, quem está dizendo? Jeremias. Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Ele tinha expectativas, está dizendo que essas expectativas... Lembro, versículo 19, lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Todavia, eu lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Como que estão as emoções de Jeremias aqui? Está para baixo, não está? Ele, se estivesse no curso ontem, ele era um candidato ao suicídio, né? Mas aí o versículo 21, ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aqui então nós temos um tipo de caso de uma pessoa que está abatida pelos seus sentimentos, as suas emoções, ele está aflito, ele está desanimado, ele está triste, ele está sem esperança. Você fala assim, como que pode um profeta estar assim? Porém, Jeremias, ele está escrevendo e ele está vendo a destruição da cidade de Jerusalém. É uma destruição de uma cidade, quando ela é sitiada e depois ela é destruída. Tanto é que Jeremias vai depois para o Egito, né? Ele vai conseguir ir para o Egito. Não é tão simples assim. A invasão de uma cidade é morte, é sangue, é violência sexual, é crianças sendo mortas, mulheres sendo violentadas. É isso que ele está vendo. Mas ainda o que mais pesa é que a advertência de Deus, ele tinha falado, meus queridos, meu povo, israelitas, prestem atenção. Ele falou, e ele ficou preso, ele sofreu, e o pessoal não escutou. E começou a destruição. Jeremias sabia exatamente o que era sofrer por obedecer ao Senhor, por confiar no Senhor. Ele foi impedido de casar, todo mundo sabe disso. Depois olha lá o Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 16, de 1 a 13, vai mostrar que ele não pôde casar. Jeremias, ele viu essa destruição, aí depois ele teve que ir para o Egito. Agora olha só, versículo 19 do capítulo 3. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Percebemos que Jeremias, então, ele está aflito, meus irmãos. Ele está até amargurado, podemos dizer. Ele sabe exatamente a razão, o motivo daquela cidade ser destruída, do afastamento do povo. Jeremias, então, ele olha ao seu redor e ele só enxerga morte. Nós olhamos para a nossa cidade hoje e enxergamos o quê? Morte. Mas não ao ponto que Jeremias estava vendo. No verso 20, ele vai dizer, lembro-me bem disso, e a minha alma, olha, na minha versão está, desfalece. E ele mostra como isso afeta o seu interior, logicamente, tudo na sua vida. Então, surge uma decisão. Parece que Jeremias presta atenção num ponto. Qual? Versículo 21. Todavia, o que ele faz? Trabalho mental. Lembro-me também do que pode me trazer ou do que pode me dar esperança. Ele busca aquilo que pode mudar os seus sentimentos, porque como ele disse, ele está lá desfalecido, ele está amargurado, ele está no pesar. Então ele busca por esperança uma razão para poder suportar o que está acontecendo.
E Jeremias, ele racionaliza isso, né, através da palavra de Deus, os versículos 22, ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque o certo é eles terem sido todos consumidos. Ele fala, mas por causa desse amor nós não somos consumidos, por suas misericórdias são inesgotáveis. Ele fala assim, como assim, explica direito, como assim inesgotáveis? Ela se renova a cada manhã. Quando eu abro o olho, a misericórdia do Senhor foi renovada. E olha só o que está acontecendo com Jeremias. Ele começa a perceber, ou ele nos mostra como é a dinâmica das emoções. Jeremias, ele segue a dinâmica de colocar a verdade de Deus como central na interpretação da sua vida e do que está acontecendo. E o pessoal de ontem sabe quando eu tenho dificuldade de explicar, o que eu faço? Então vamos lá, né? Olha lá. Eu vou contar uma ilustração para vocês, e depois a gente vai voltar nesse texto. Todo mundo já sabe que é uma caminhonete é aquele trailer. Né? O trailer é aquele negocinho atrás ali, trailer. E aí, onde a caminhonete vai? Olha lá, onde a caminhonete vai, o trailer vai atrás. Agora pense, a caminhonete, aqui faz a luzinha, deixa eu ver, faz. A caminhonete tem aqui a razão e o trailer seria as emoções. E o volante que vira a caminhonete é a palavra de Deus. Olha só, onde vai a caminhonete? O trailer. Mas o que faz a caminhonete virar para cá ou para lá? Então a caminhonete é a razão, o trailer as emoções, e o que faz a racionalidade aqui é a palavra de Deus. Olha só, parece, a caminhonete não quer sair do eixo. Querido amigo, aí ó. Se o trailer passar na frente da razão, ou na frente da caminhonete, o que acontece? Caminhonete, o trailer. O trailer, eu quero ir na frente agora. O que vai acontecer? Vai capotar. Vai, exatamente, eu não sei o que vai acontecer, mas não vai dar coisa boa. Por quê? Porque o que tem que vir na frente? Caminhonete. Por que ela tem que ser a caminhonete? Porque no nosso caso aqui ela é a razão. A nossa vida é da mesma forma. Quando eu não coloco as emoções no lugar certo, se ela ultrapassa a minha razão, o que acontece? Capota. Dá ruim. Como que funciona a dinâmica? A dinâmica das emoções, apesar se as emoções quererem ultrapassar, ela sempre tem que começar com a razão. E a nossa razão com a verdade, com a palavra de Deus. Lembra de Jeremias? Minha alma está desfalecendo. Estou amargurado. Aí ele fala, até que eu busquei o que? Aquilo que pode me dar esperança. E o que foi que ele buscou que pode dar esperança? O amor do Senhor. Eu não ser consumido, é a misericórdia do Senhor. E como que? Eu acordo todo dia, se renova. Veja, o que ele foi colocando? Ele estava com as emoções controlando a vida dele, não estava? De repente ele, não, para. Peraí, olha Deus. E aí ele fez o quê? A caminhonete. E as emoções dele então começaram a servir corretamente. Nós fomos criados para ter emoções, nos alegrar, até nos entristecer na hora certa, desejar, mas isso tem que estar no lugar, baseado onde? Na razão. Qual razão? A minha razão? Palavra de Deus. Agora vamos voltar para aquele texto do começo,
Filipenses capítulo 4, que a gente vai quase que terminar nele. Filipenses 4, vê se faz sentido agora. Opa. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos. Vamos parar aqui. Esse alegrai-vos é Deus falando assim, se você quiser ficar contente, se você quiser se alegrar, é isso que está escrito aqui? Esse alegrai-vos está no imperativo. Então, é uma ordem. O Senhor não está falando assim, se você tiver o seu dia legal, você... Não, Ele está dizendo, alegrai-vos, aí Ele vai mostrar como. Alegrai-vos sempre, não é opcional. Peraí, mas alegrai-vos, como que eu vou fazer minha emoção fazer isso? Como que eu vou fazer que o meu sentimento... Está entendendo? Então, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente eu afirmo, alegrai-vos. Aí o versículo 5, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, por quê? É simples, não é um Deus distante, breve voltará, perto está o Senhor. E ele continua, não andeis preocupados, ansiosos por motivo algum. Pastor, mas o boleto vence amanhã. Aquela consulta que eu estou esperando, o médico falou que não vai dar certo. Sabe aquele, eu não consigo passar na faculdade. Eu acho que todas essas questões, elas se enquadram. Não andeis ansiosos por qualquer motivo. Mas como? Não dá, eu sou ser humano. Não andeis. Mais uma vez ele está dando uma ordem, e ele diz assim, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, que ele já falou que está perto, por meio da oração e súplicas e ações de graça. O que ele está fazendo? Pega a sua ansiedade, pega o seu medo, pega as suas emoções que estão acabando com você, e olha para Deus. E aí isso vai fazer o quê? Começa a racionalizar quem é Deus. Começa a pensar quem é Deus. Começa a pensar o que Deus tem para a sua vida. Começa a pensar quais são as promessas do Senhor. Começa a pensar quem realmente é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí o que vai acontecer? Como Jeremias. O Senhor é misericordioso. E a sua emoção agora começa a ser transformada. Volta aqui. Caminhonete, a sua emoção quer passar. E o que ele está falando? Não. Aqui, ó. Porque a palavra de Deus deve guiar a sua vida. Devemos então, continuando o texto, quando ele disse, não andei coisas, todas as vossas solicitações declaradas na presença do Senhor, por meio de oração e súplicas, e a paz de quem? Ele está adjetivando isso, de como? A paz do Senhor, a paz de Deus, que ultrapassa a racionalidade, que ultrapassa a razão do ser humano, porque ele está dizendo que excede todo entendimento, essa paz guardará, protegerá, cuidará do seu coração, ou do vosso coração, e os vossos pensamentos em Cristo. Meus irmãos, não podemos ser fracos emocionalmente. Não quer dizer que a gente não luta com isso, é óbvio. Mas toda vez que a emoção quiser controlar a sua vida, olhe para o Senhor. Vá para a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, que traz esperança. A palavra do Senhor falou assim, nada pode me separar de você. Nada, o que pode me separar do amor? Quando você estiver abatido, quando você estiver ansioso, quando você fala assim, poxa, minha vida não serve para mais nada. Olha para o Senhor. E a sua emoção vai estar no lugar certo. Porque você vai ter paz. Você vai amar. E você vai estar satisfeito no Senhor, como Paulo falou, alegrai-vos.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, meu querido, obviamente que nosso propósito aqui não foi de explicar no todo as emoções. Deveríamos fazer uma palestra para isso, o pastor já fica bem assim. Mas o propósito é mostrar como foi a dinâmica, como que funciona o nosso coração, como que funciona as nossas emoções, como que funciona o nosso coração. E ele deve estar posto sempre a serviço do Senhor. À luz da pecaminosidade das emoções, os crentes, nós somos encorajados a agir com autocontrole. A palavra sensatez, o original dela quer dizer controlado, controlar seus desejos, Então, combater as emoções pecaminosas. Somos encorajados a não temer esse mundo, mas temer o Senhor. Somos ordenados a não ficar ansiosos, mas ansiar pelo céu. Nós devemos assumir um papel ativo em nossas relações, em nossas emoções. As minhas emoções não podem me controlar. Eu tenho que controlar as minhas emoções. Então, dessa forma, eu quero terminar dessa forma. A vida emocional de um crente, a vida emocional, a minha vida, a sua vida, ainda que nós lutemos com isso, porque somos pecadores e lutamos com isso, a nossa vida emocional, e que as Escrituras recomendam, é que ele seja sempre um crente que controla essas emoções com o propósito de adorar o Senhor. As suas emoções, assim como a sua obediência, as suas atitudes, seus pensamentos, devem adorar o Senhor como qualquer outra parte da sua vida. O gozo, o regozijo, alegrai-vos, é exigido para nós, que representamos, vê se faz sentido, representamos o Senhor. Como eu posso representar o Senhor? Sendo uma pessoa abatida, uma pessoa com pesar. Não posso, porque o que desse mundo eu poderia ter de melhor, já foi conquistado, que foi naquela cruz, com Cristo Jesus, me trazendo para perto dele. Então, meus irmãos, que a sua fé seja caracterizada por sua emoção voltada para o Senhor, e sempre lembrando de que você, não importa as circunstâncias, Deus está contigo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas lutas, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas limitações. O Senhor que nos amou, sendo nós ainda pecadores, tem trabalhado para que a cada dia a nossa alegria seja o Senhor, a nossa satisfação seja o Senhor, o nosso viver seja para o Senhor. Então, ó Pai, somos gratos por ontem, por hoje, por estudar a sua palavra, porque a sua palavra, a sua verdade, é que nos mostra a esperança, que nos mostra, Senhor, a verdade desse mundo e aquilo que nos espera. Então, ó Senhor, o Senhor que conhece cada pessoa aqui nesse auditório, o Senhor que conhece cada vida, ajude, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis, talvez desanimados, às vezes, Senhor, já desfalecendo, como Jeremias citou. Ajude, Senhor, talvez aqueles que estão amargurados, Pai, críticos, que perderam, Senhor, o gozo pela vida. Dê a eles, Senhor, clareza no entendimento de quem o Senhor é. Revele, Senhor, para ele, para essa pessoa, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor incomparável. Nos ajude, Senhor, então, como povo de Deus, irmãos, que fomos, Senhor, adotados e chamados filhos,
a sermos instrumentos nesse mundo onde as pessoas estão descontroladas emocionalmente. Na vida de muitos e muitos que estão eufóricos, ansiosos, deprimidos. E como nós vimos ontem, alguns dispostos a encerrar a sua vida. Que essa igreja, Senhor, aqui em Pirajussara, seja como um hospital, onde ela possa tratar as feridas, ela possa trazer o remédio, que ela possa, Senhor, ser instrumento na mão do Senhor. Então abençoe esses meus irmãos, abençoe os pastores, abençoe a liderança dessa igreja. E que enquanto Cristo não retornar, a nossa adoração e o nosso prazer seja em servir a Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.